Deixa eu te fazer uma pergunta logo de manhã, antes de você tomar o seu café. Se você tem mais de 50 anos ou cuida de alguém que já passou dessa idade, é bem provável que o ovo esteja na sua mesa quase todos os dias. Cozido, frito, mexido, não molo. A gente cresceu ouvindo que ovo é barato. Faz bem, enche o estômago e dar força. E olha, nisso não está errado. Mas existe uma coisa que quase ninguém te contou. É justamente essa coisa que pode estar cansando os seus rins, mexendo como seu açúcar no sangue, é deixando você inchado e sem energia, sem que você desconfie de nada. Há mais de 13 anos eu acompanho pacientes acima dos 50. Diabéticos, pessoas com colesterol alto, com pressão alta, com o rim já um pouco fraco. É preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha explicado dessa forma para você. O problema quase nunca é o ovo. O problema é o jeito como a gente come esse ovo. Feito da forma certa, ele é um dos melhores alimentos que existem para a sua idade. Feito da forma errada, ele deixa de ser remédio e vira um peso silencioso para o seu corpo. Ei, Jorge, eu vou te mostrar exatamente onde está esse erro. Fica comigo até o final, porque o ponto mais importante, aquele que quase ninguém percebe, eu vou deixar para o fim de propósito. Deixa eu começar te acalmando. Comida é como remédio. Um bom remédio, se você toma na dose errada, na hora errada, do jeito errado, deixa de curar e passa a fazer mal. Machuca o fígado, cansa o rim. Como o ovo é a mesma coisa. Só porque é nutritivo, não quer dizer que quanto mais, melhor. E não quer dizer que ele combina com qualquer coisa. Eu costumo explicar assim para os meus pacientes, para ficar fácil de entender. O ovo é como uma pessoa boa, de bom coração. Sozinha, ela é ótima. Mas se você coloca essa pessoa boa ao lado das companhias erradas, ela deixa de ajudar e começa a criar problema. O ovo, sozinho, é excelente. Mas ao lado de certos alimentos, ele vira um fardo para o estômago, para o rim e para o seu açúcar. Deixa eu te explicar de um jeito bem fácil o que acontece por dentro. A clara de ovo é quase toda a proteína, um material importante para o corpo se manter firme e se recuperar. Comidos do jeito certo, o ovo é digerido devagar no estômago, absorvido no intestino e cai no sangue para nutrir você. E aqui entra a imagem que eu sempre uso, o rim é como uma peneira que filtra a água. Quando a água chega limpa, ela passa pela peneira com facilidade. O rim faz o mesmo. Quando o alimento é bem digerido, ele filtra sem esforço. O problema começa quando você come o ovo junto com certos alimentos. Existem substâncias, em algumas comidas e bebidas, que reagem com a proteína do ovo ainda dentro do estômago. Em vez de a proteína seguir sozinha e leve, ela se prende, empelota, forma grumos grossos, quase como água misturada com pó de cal que vira uma pasta espessa. Aí o estômago precisa se contorcer para dar conta. E é dali que vem aquele inchaço, aquele peso. Uma parte desses grumos ainda é empurrada para o intestino, onde apodrece, gera gás e toxina e depois cai no sangue. E quem recebe esse sangue mais sujo para filtrar é o seu rim. No jovem, o rim é forte e ainda dar conta. Mas depois dos 50, como o rim já mais fraco pela idade, como o diabetes apertando os vasos, essa carga vira demais. Aí a creatinina começa a subir no exame, mesmo você comendo menos sal e bebendo mais água. E talvez você esteja pensando, mas eu como ovo há anos e nunca senti dor nenhuma, pois é exatamente esse o perigo. O erro não te machuca na hora. Ele age devagar, todo dia um pouquinho, como uma gota de água caindo sobre a pedra. No começo você não vê nada, mas com o tempo, até a pedra se desgasta, como seu corpo é igual, quando o sinal finalmente aparece, muitas vezes já é tarde. Eu já vi tantos pacientes chegarem no consultório confusos, me diziam, doutora, eu cortei o açúcar, cortei o doce, quase não como arroz, sou disciplinado, mas o exame do rim continua ruim e eu vivo cansado. E, quando eu ia perguntando com calma sobre o dia a dia, a causa aparecia, não estava no açúcar. Estava no ovo de todo dia, comido junto com uma coisa errada. Então preste bem atenção agora, porque eu vou te mostrar, um por um, os companheiros errados do ovo. E eu te aviso, são coisas tão comum na mesa do brasileiro que muita gente vai levar a mal na cabeça e pensar,
Meu Deus, então era isso que eu vinha fazendo esse tempo todo. O primeiro erro era o leite de soja junto com o ovo. Muita gente da nossa idade faz o café da manhã assim. Um ovo cozido ao frito. É um copo de leite de soja quentinho ao lado. Parece o café perfeito, cheio de proteína, não é? Mas a verdade é o contrário. O leite de soja, principalmente o natural, mal cozido, tem uma substância que atrapalha a digestão da proteína. Ela funciona como uma encrenqueira dentro do estômago. Quando você toma o leite de soja no mesmo momento em que come o ovo, o seu corpo não consegue aproveitar direito aquela proteína. Ou seja, você comeu o ovo, gastou o alimento, mas quase não absorveu nada. E ainda fica com aquela sensação de estômago cheio, estufado, pesado desde cedo. Para quem tem o rim mais fraco, essa proteína mal aproveitada ainda sobrecarrega a filtragem. E eu não estou te pedindo para largar o leite de soja. Ele faz bem para o coração. Só te peço uma coisa simples. Separe. Come o ovo de manhã. Deixa o leite de soja para outra hora do dia. Tomou o leite cedo. Então nesse dia o ovo fica para o almoço. Só isso já muda muita coisa. E olha, o próximo erro é ainda mais comum aqui no Brasil, porque envolve um prato que quase todo mundo ama. O segundo erro é o ovo cozido junto com açúcar queimado, aquela calda escura e grossa. Deixa eu te contar um caso verdadeiro. Tive um paciente de uns 60 e poucos anos, diabético de longa data, super cuidadoso. Não encostava em doce, em bolo, em refrigerante, mas ele tinha um prato do coração. A carne de porco cozida no ovo, naquela calda de açúcar queimado bem grossa, escurinha, coesar água na boca. Ele passou dias seguidos comendo isso. E, no retorno, chegou reclamando de vista embaixada, formigamento nas pernas e um cansaço estranho. Os exames tinham piorado, açúcar e gordura no sangue lá em cima. Quando eu fui investigar, a causa estava justamente ali, no ovo cozido dentro do açúcar queimado. Quando a proteína do ovo encontra o açúcar em temperatura alta, ainda mais açúcar queimado, ela forma compostos que não fazem bem para o corpo. Eles agem como uma cola nos vasos sanguíneos, deixando o vaso mais rígido e o sangue passando com mais dificuldade. Para o diabético, isso acelera as complicações nos olhos, no coração e no rim. Mas calma, você não precisa abrir mão do prato. Só não cozinhe o ovo por muito tempo dentro daquela calda escura. Cozinhe a carne primeiro, deixe ela macia. É só no fim você acrescenta o ovo, em fogo baixo, rapidinho. Nada de ficar recozendo. Quanto mais tempo o ovo ferve na calda, mais duro e mais difícil de digerir ele fica. E se você acha que só isso já era, espera. Porque o terceiro erro é um costume tão inocente que você faz sem pensar. O terceiro erro é tomar chá forte logo depois de comer o ovo. É um hábito muito comum entre pessoas mais velhas. Terminou a refeição, ficou aquele gosto na boca e logo vem a vontade de um chá bem forte para refrescar. Parece inofensivo, não é? Mas não é. O chá forte é cheio de tanino. Quando a tanino encontra proteínas do ovo ainda no estômago, os dois se prendem e travam a digestão. Um alimento que passaria pelo estômago em poucas horas acaba ficando muito mais tempo ali parado. O resultado é aquele inchaço e a prisão de ventre que se arrasta por dias. Na pessoa mais velha, o intestino presonal é bobagem. Ele cansa o corpo e ainda aumenta a pressão sobre o coração e o rim. Então, se você gosta do seu chá e não tem problema nenhum em gostar, deixe pelo menos uma hora de distância entre a refeição com ovo e o seu chá. Só esperar um pouco já resolve. Agora, o próximo erro tem a ver com uma fruta que muita gente adora, principalmente na época dela. O quarto erro é comer caqui logo depois de uma refeição com ovo. O caqui é uma fruta gostosa e muita gente ama. Mas ela tem bastante daquela substância astringente, aquela que amarra a boca. Quando o caqui encontra o ovo dentro do estômago, a reação de empelotar acontece de forma bem intensa. Existem casos em que, pouco tempo depois, a pessoa sente uma dor forte na barriga, o rosto esquenta, vem o enjoo. Se vira costume, esses empelotamentos podem formar uma massa dura dentro do estômago, capaz de causar inflamação, ferida ou até obstrução no intestino. Na pessoa mais velha, isso não é assunto pequeno. Se você comer o ovo e coer o seu caqui,
deixe para outra refeição, ou pelo menos separe algumas horas por segurança. É agora que chegamos no erro que eu deixei por último de propósito, porque é o que quase ninguém liga com a saúde. O quinto erro é comer muito ovo enquanto você está inflamado, ou tomando remédio anti-inflamatório. Quando você está com uma inflamação, uma dor de garganta, uma artrite doendo, uma gripe com febre, uma diarreia, ou está tomando anti-inflamatório, o seu corpo já está trabalhando no limite. A digestão fica mais lenta que o normal. Nesse momento, comer muita proteína de uma vez, como haja o ovo, faz o estômago, o fígado e o rim trabalharem ainda mais. E aí o corpo demora mais para se recuperar. Então o meu conselho é simples. Nessa fase, segure um pouco no voo. Deixe o seu corpo descansar. Quando você melhorar e terminar o remédio, você voltar a comer ovo para repor as forças. Não vai ser tarde. Eu sei que ouvir tudo isso pode assustar. Talvez você esteja aí pensando, então é melhor eu parar de comer ovo de vez. É exatamente aqui que eu te peço. Não faça isso. Jogar o ovo fora seria um desperdício. Ele é barato, fácil de comprar, fácil de comer. É uma das fontes de proteína mais valiosas que você tem em casa se você souber usar do jeito certo. Porque o problema, como eu disse lá no começo, nunca foi o ovo. O problema é o preparo. É justamente sobre isso que eu quero te ensinar agora para o ovo voltar a ser o seu amigo. Aqui no Brasil, a gente costuma comer ovo frito, ovo mexido, ovo no molho salgado, ovo na calda doce. É gostoso, mas para o idoso, para o diabético e para quem tem colesterol alto, não é a melhor escolha. Ovo frito, principalmente molho reaproveitado e temperatura alta, perde boa parte das vitaminas e ainda produz substâncias que não fazem bem para o coração nem para o rim. Deixa de ser alimento e vira peso. É o ovo muito cozido, aquele que fica horas na panela, ou muito salgado, endurece e fica bem mais difícil de digerir. O jovem talvez nem sinta, mas o idoso, como o estômago sensível, fica estufado a tarde inteira. Então qual é o melhor jeito? É o mais simples de todos. Ovo cozido com a gema molinha ou ovo no vapor. O ovo cozido mole guarda quase todos os nutrientes. Não precisa de óleo. Não produz substância ruim e o estômago digere com facilidade. É o jeito que eu mais recomendo para as pessoas da nossa idade. Doutora, já enjoy de ovo cozido? Sem problema. Já para variar, faça o ovo no vapor. É fácil. Você bate o ovo com um pouquinho de água morna ou caldo, pode juntar um pouco de carne magra moída, cogumelo picado e cozinha no vapor até ficar bem macio. Fica leve, fácil de mastigar, ótimo para quem tem o dente mais frágil, pouca fome, ou está se recuperando de alguma doença. E sem sal demais, sem doce demais. Mas fica comigo mais um pouco, porque saber o jeito de preparar é só metade. Falta parte que decide se o ovo vai te ajudar ou te sobrecarregar, quanto comer e em que hora comer, vamos à quantidade. Para a pessoa saudável, sem doença de base grave, um ovo por dia é suficiente. Mas se você tem diabetes, colesterol alto ou pressão alta, não coma ovo todo dia. O ideal é uma a cada 2 dias, algo em torno de 3 a 4 por semana. Assim você recebe a proteína certa, sem pesar no rim e nos vasos. E se o seu médico já falou em rim fraco, aí redobre o cuidado. A gema tem bastante colesterol e fósforo, então não é para comer sempre. Nesse caso, você pode ficar mais com a clara, que é uma proteína limpa, mais leve para o rim. Mas confirme sempre com o médico que acompanha você o número certo para o seu caso. Agora, a hora certa. A melhor hora para comer ovo é de manhã. Ao acordar, o corpo está descansado,
A digestão trabalhar melhor e você absorve mais. Comer ovo cedo ainda segura a fome por mais tempo. Diminui aquela vontade de beliscar e ajuda a manter o açúcar mais estável o dia todo. À noite é o contrário. À noite o corpo quer descanso. E proteína demais faz o estômago trabalhar quando deveria estar parando, atrapalhando o sono. Para o idoso, não há mal dormida mese como apressar e com o açúcar do dia seguinte, como o ovo acompanhado de verdura ou de uma sopa de legumes. A verdura ajuda o corpo a lidar melhor com a proteína, facilita a digestão e deixa o trabalho do rim mais leve. Deixa eu resumir tudo para você, bem curtinho, porque é só isso que você precisa guardar. São 5 coisas para não fazer e uma para fazer. Primeira, não tome leite de soja junto com o ovo. Separe para outra hora. Segunda, não cozinhe o ovo demais na calda de açúcar queimado. Faça a carne primeiro e junte o ovo no fim, rapidinho. Terceira, não tome chá forte logo depois do ovo. Deixe uma hora de distância. Quarta, não coma caqui logo depois do ovo. Guarde para outra refeição. Quinta, não abuse de ovo quando estiver com febre, inflamador ou tomando anti-inflamatório. Deixe o corpo descansar. É a única coisa para fazer. Coma ovo cozido mole ao no vapor, de manhã, na quantidade certa. Para quem tem diabetes ou colesterol alto, uma cada 2 dias já basta. A gente costuma dizer que a doença entra pela boca. E quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo precisa de um cuidado delicado. O rim de hoje não é o rim dos 20 anos. Às vezes, mudar um pequeno hábito na mesa já protege a sua saúde muito mais do que qualquer remédio. Se você chegou até aqui comigo, faça uma coisa. Pense com carinho no seu dia a dia e veja em qual desses erros você mais costuma cair. E me conta aqui embaixo, nos comentários. Eu leio e vou respondendo. Quem sabe a sua história ajuda a outra pessoa que está passando pela mesma situação. Se este vídeo te ajuda, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo ou familiar que come ovo todo, dia precisa saber disso. No próximo vídeo eu vou te ensinar algumas bebidas caseiras, simples de fazer, que ajudam a aliviar o rim e até dar mais disposição logo pela manhã. Não perca, eu desejo muita saúde para você. Bom apetite, sono tranquilo, açúcar estável, rim forte. E muitos anos bons ao lado dos seus filhos e netos. A gente se vê no próximo vídeo.